Você já percebeu que, às vezes, quanto mais você ora, mais parece que as coisas travam? Como se existisse uma barreira invisível entre a sua oração e a resposta que você tanto espera. Você jejua, busca a Deus, tenta manter a fé, mas ao mesmo tempo continua repetindo frases como nada dá certo para mim, a minha vida não anda, eu sempre estrago tudo. Eu acho que Deus me esqueceu. E sem perceber, aquilo que você fala durante o dia começa a destruir aquilo que você constrói durante a oração da madrugada. Existe um código espiritual escondido na história de Daniel que poucas pessoas perceberam. O destino de Daniel não foi transformado apenas pelo que ele deixou de comer. O que mudou a vida dele foi aquilo que ele decidiu não alimentar dentro da própria boca. Daniel entendeu que palavras negativas contaminam o espírito antes mesmo de contaminarem a mente. E hoje, no canal A Lei do Silêncio, eu quero te convidar para um desafio espiritual que pode reprogramar completamente a sua vida. O código de Daniel é simples, mas poderoso: 21 dias sem palavras negativas. 21 dias para vigiar a sua boca, controlar a murmuração, silenciar a reclamação e substituir o caos por palavras de vida. Porque talvez o maior bloqueio espiritual da sua vida não esteja no mundo espiritual ao seu redor, mas no som da sua própria voz repetindo derrota todos os dias. Daniel viveu na Babilônia. E Babilônia não era apenas um lugar físico. Babilônia era um sistema criado para corromper identidades. Tudo naquele ambiente tentava fazer Daniel esquecer quem ele era. O rei oferecia comida, luxo, conforto, distrações e uma nova cultura. Mas Daniel percebeu uma coisa: toda transformação começa pela contaminação silenciosa. Primeiro eles mudam aquilo que você consome, depois mudam aquilo que você pensa, e finalmente mudam aquilo que você fala. É exatamente isso que acontece hoje. O mundo tenta programar você diariamente através do medo, das notícias ruins, das redes sociais, da comparação, das críticas e da ansiedade. E quando você percebe, sua boca começa a reproduzir aquilo que sua mente absorveu. Você começa a declarar derrota antes mesmo da batalha terminar, mas Daniel fez diferente. Ele decidiu não se contaminar. E quando um homem decide proteger a sua mente e a sua boca, ele cria um ambiente espiritual onde Deus pode agir. Eu não quero apenas espectadores hoje. Eu quero pessoas dispostas a viver uma transformação real. Então, se você aceita esse desafio espiritual de 21 dias, escreva agora nos comentários código de Daniela Teiub ADU. Quando você escreve isso, você está fazendo um compromisso com Deus e consigo mesmo. Você está dizendo ao céu que não quer mais viver preso à frequência da derrota. Muitas pessoas acham que palavras são apenas sons. Mas a Bíblia revela que palavras carregam espírito. Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Tiago compara a língua a um fogo capaz de incendiar uma floresta inteira. E Jesus declarou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso significa que a sua fala revela o ambiente espiritual que domina sua mente. Pense em quantas vezes você amaldiçoou o próprio futuro sem perceber. Quantas vezes você olhou para si mesmo e disse: "Eu nunca vou conseguir". Quantas vezes você declarou fracasso antes da tentativa? Quantas vezes você se comparou com outras pessoas e decretou inferioridade sobre a própria vida? Toda palavra negativa, repetida constantemente, se transforma em uma programação emocional. E depois de um tempo, você já não luta apenas contra circunstâncias externas. Você luta contra uma identidade destruída pelas próprias palavras. Daniel entendeu isso ainda jovem. Ele estava cercado por uma cultura negativa, mas escolheu manter sua frequência espiritual alinhada com Deus. Enquanto Babilônia tentava reprogramar sua mente, Daniel preservava a própria essência no silêncio. E existe algo poderoso sobre o silêncio estratégico. O silêncio não é ausência de som. O silêncio é proteção espiritual. Muitas vezes, você perde energia discutindo, reclamando,
tentando provar algo para pessoas que já decidiram não entender você. E enquanto você gasta forças alimentando discussões, sua mente vai ficando cansada, pesada e sem discernimento. Daniel escolheu o silêncio porque sabia que algumas guerras não se vencem falando demais. Algumas batalhas são vencidas quando você se recusa a alimentar a negatividade. A Bíblia diz que Daniel orou durante 21 dias. E quando o anjo finalmente apareceu, revelou algo impressionante, desde o primeiro dia suas palavras foram ouvidas. Preste atenção nisso. Desde o primeiro dia. A resposta já havia sido liberada no início. Mas existia uma guerra espiritual acontecendo no caminho. Agora imagine se Daniel tivesse desistido no 10º dia. Imagine se ele tivesse dito, Deus não me escuta. Imagine se ele tivesse abandonado o processo porque não viu o resultado imediato. Talvez a resposta estivesse a poucos dias de chegar. E quantas vezes você fez exatamente isso? Quantas bênçãos morreram porque você desistiu antes da hora? Quantas respostas ficaram pelo caminho porque a reclamação interrompeu o processo? Existe uma diferença entre desabafar com Deus e viver em murmuração constante. Deus suporta sua dor. O que destrói o ambiente espiritual é transformar a reclamação em estilo de vida. Por isso, hoje eu quero te entregar as 3 fases do Código de Daniel. Os primeiros 7 dias serão o jejum da reclamação. Durante esses dias, você vai vigiar toda reclamação automática. Nada de reclamar do trânsito, do clima, do cansaço, da demora, das pessoas ou da vida. E você vai perceber algo assustador: reclamar se tornou um hábito inconsciente. Muitas pessoas reclamam sem nem perceber, reclamam ao acordar. Reclamam ao trabalhar, reclamam ao comer, reclamam ao conversar. Reclamam até das bênçãos que pediram. E o problema da reclamação é que ela prende sua mente no foco errado. A reclamação alimenta o problema emocionalmente. O povo de Israel saiu do Egito fisicamente, mas continuou escravo mentalmente porque nunca abandonou a murmuração. Eles viram milagres sobrenaturais, mas ainda falavam como escravos. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Deus já abriu portas na sua vida antes. Deus já te sustentou em tempos difíceis. Deus já fez milagres silenciosos que ninguém viu. Mas sua mente continua programada para enxergar apenas aquilo que falta. Nos primeiros 7 dias, você vai aprender a calar a reclamação antes que ela saia da boca. E quando a vontade de reclamar vier, você vai respirar fundo e dizer apenas, Deus continua no controle. Você não faz ideia do que acontece dentro da mente quando você interrompe um padrão negativo automático. Aos poucos, o cérebro começa a criar novas conexões emocionais. Sua ansiedade diminui porque você para de alimentar o caos o tempo inteiro. E aqui está algo importante: silêncio não é repressão emocional. Você não vai fingir que está tudo bem. Você apenas vai parar de fortalecer o problema com palavras destrutivas. Se essa mensagem já está falando com sua alma, curta este vídeo agora e se inscreva no canal A Lei do Silêncio. Porque estamos formando uma comunidade de pessoas cansadas do barulho mental. Pessoas que decidiram blindar a mente através da palavra de Deus. Dos dias 8 ao 14 começa o jejum da crítica. E aqui as coisas ficam ainda mais profundas. Porque não basta parar de reclamar da vida. Você precisa parar de destruir pessoas através das palavras. Nada de fofoca, nada de ataques. Nada de ironias, nada de críticas destrutivas. Nada de falar mal de si mesmo, porque muitas vezes a pessoa mais atacada pela sua língua é você. Você se chama de incapaz. Você se chama de fraco. Você se chama de insuficiente. Você repete frases de autodestruição diariamente. E depois pergunta por que sua mente vive cansada. Imagine ouvir durante anos que você não presta, que não consegue, que nunca será suficiente. Agora imagine que quem repete isso diariamente é a sua própria voz. A crítica constante cria um ambiente interno de condenação.
Daniel viveu numa Babilônia externa sem permitir que Babilônia entrasse dentro dele. E talvez o seu maior desafio seja exatamente esse: impedir que o caos externo se transforme em caos interno. Nos dias 8 ao 14, você vai aprender a vigiar até os pequenos comentários negativos. Porque palavras criam atmosferas. Existem casas onde tudo parece pesado porque só existem palavras de destruição. Existem relacionamentos destruídos por frases impulsivas. Existem pessoas que perderam a própria identidade depois de anos ouvindo condenação. Mas também existem ambientes transformados por palavras de vida. Talvez você não consiga mudar todas as circunstâncias hoje, mas consegue mudar aquilo que sai da sua boca. E quando a atmosfera muda, sua mente começa a respirar de novo. Escreva agora nos comentários silêncio e vida. Faça disso um selo espiritual sobre sua mente hoje. Agora chegamos à terceira fase, os dias 15 ao 21, o jejum da profecia. Aqui você não apenas silencia o negativo, você começa a substituir o vazio por palavras alinhadas com Deus, porque o silêncio sozinho não basta. O silêncio prepara terreno, mas são as palavras de vida que constroem o futuro. Daniel não apenas evitava contaminação, ele mantinha comunhão com Deus diariamente. E comunhão muda a linguagem. Você começa a declarar aquilo que Deus diz sobre você. Mesmo cansado, você declara: o Senhor é minha força, mesmo ansioso. Você declara: eu não estou sozinho, mesmo sem enxergar saída. Você declara: Deus já está preparando o caminho, mesmo ferido. Você declara: minha história não termina aqui. Isso não é pensamento positivo vazio. Isso é alinhamento espiritual. Porque aquilo que você repete continuamente começa a moldar sua percepção da realidade. O problema é que muitas pessoas profetizam destruição sobre si mesmas diariamente e chamam isso de sinceridade. Mas existe diferença entre reconhecer uma dor e transformar a dor em identidade. Você não é sua ansiedade. Você não é sua depressão. Você não é seu fracasso. Você não é seu pior dia. Daniel permaneceu firme porque se recusou a deixar Babilônia definir quem ele era. E talvez Deus esteja te chamando hoje para fazer exatamente isso. Você passou tempo demais ouvindo vozes negativas, tempo demais absorvendo medo, tempo demais alimentando pensamentos destrutivos. Agora chegou o tempo do reset espiritual. E talvez alguém pergunte: mas será que palavras realmente fazem diferença? Olhe para Gênesis. Deus criou o mundo através da palavra. Olhe para Ezequiel. Ossos secos ganharam vida através da palavra. Olhe para Jesus. Tempestades se acalmaram através da palavra. A palavra libera direção. A palavra libera ambiente. A palavra libera movimento. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta fazer você usar sua própria boca contra si mesmo. Quantas vezes você já destruiu sua paz antes mesmo do problema acontecer? Quantas vezes você criou cenários de medo dentro da própria mente? Quantas vezes você sofreu antecipadamente por coisas que nem aconteceram? O código de Daniel quebra esse ciclo. Ao longo desses 21 dias, você vai perceber algo estranho acontecendo. Sua mente vai desacelerar, sua ansiedade vai diminuir, seu discernimento vai aumentar, seu sono vai melhorar. Sua percepção espiritual vai ficar mais sensível, porque você vai parar de alimentar o caos emocional o tempo inteiro. E não significa que os problemas desaparecerão imediatamente. Significa que você deixará de ampliar os problemas através das palavras. Existe uma paz que nasce quando a boca aprende a descansar. Daniel enfrentou leões, perseguições e guerras espirituais, mas permaneceu firme porque havia disciplina dentro dele. E disciplina espiritual é fazer silêncio quando sua carne quer reclamar. Talvez o maior milagre destes 21 dias não seja uma porta aberta externa. Talvez seja o silêncio que finalmente vai nascer dentro da sua mente.
Porque existem pessoas vivendo em prisões emocionais construídas pelas próprias palavras. Toda vez que você repete derrota, reforça correntes invisíveis. Toda vez que você alimenta pessimismo, fortalece a ansiedade. Toda vez que você murmura continuamente, enfraquece a esperança. Mas hoje Deus está te oferecendo um novo começo. Talvez ninguém saiba o quanto sua mente está cansada. Talvez ninguém veja as batalhas internas que você enfrenta. Talvez você sorria por fora enquanto trava guerras silenciosas por dentro. Mas Deus vê, e assim como ouviu Daniel desde o primeiro dia, Deus também está ouvindo você agora. Mesmo quando parece demorado, mesmo quando parece silencioso, mesmo quando parece distante, existe uma batalha acontecendo além do que seus olhos conseguem enxergar. E o pior erro seria desistir antes da resposta chegar. Então, durante esses próximos 21 dias, escolha vigiar sua boca. Quando sentir vontade de reclamar, silencie. Quando sentir vontade de criticar, silencie. Quando sentir vontade de amaldiçoar seu futuro, silencie. E depois substitua o silêncio por palavras de vida. Porque sua boca pode se tornar uma ponte para a cura ou uma prisão emocional. Agora eu quero falar especialmente com quem está vivendo ansiedade constante. Você que acorda já cansado. Você que sente a mente acelerada o tempo inteiro. Você que vive preso em pensamentos negativos. O código de Daniel pode ser o começo da sua restauração mental, porque a ansiedade se alimenta de antecipação negativa. E palavras negativas mantêm a ansiedade viva. Quando você interrompe esse fluxo, sua mente começa lentamente a reaprender a descansar. Talvez você não consiga controlar todos os pensamentos que chegam, mas consegue decidir quais pensamentos vai alimentar através das palavras. E existe algo poderoso em escolher conscientemente o silêncio. O silêncio revela maturidade espiritual. O silêncio revela domínio próprio. O silêncio revela confiança em Deus. Daniel não precisava provar nada para a Babilônia. Sua vida falava por ele. E talvez Deus esteja te ensinando isso agora. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica merece defesa. Nem toda batalha precisa ser verbalizada. Existem vitórias que nascem no silêncio. Vitórias construídas na oração escondida. Vitórias construídas na disciplina invisível. Vitórias construídas quando ninguém está olhando. E um dia, assim como Daniel, você verá que o silêncio preparou você para algo maior do que imaginava. Talvez você entre nesses 21 dias cansado, ferido e desacreditado, mas sairá diferente. Porque quando a boca muda, a mente muda. Quando a mente muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, o destino começa a mudar. Agora envie este vídeo para alguém que precisa desesperadamente desse reset espiritual. Talvez exista uma pessoa afundando em pessimismo e ansiedade neste exato momento. Seja hoje uma ponte de esperança para ela. E vamos selar essa palavra com oração. Senhor Deus, eu entro agora na Tua presença por cada vida que decidiu aceitar este desafio espiritual. Pai, Tu conheces as guerras internas que ninguém vê. Tu sabes quantas vezes essa pessoa sorriu por fora enquanto estava quebrada por dentro. Tu sabes o peso emocional que ela carrega e as palavras negativas que ela repetiu durante anos sem perceber o dano que causavam. Mas hoje, Senhor, nós quebramos esse ciclo em Teu nome. Coloca agora uma sentinela sobre a boca deste Teu filho e desta Tua filha. Dá a eles o domínio próprio que Daniel teve em meio à Babilônia. Que durante esses 21 dias toda murmuração seja substituída por gratidão. Que toda palavra de derrota seja substituída por esperança. Que toda autocrítica destrutiva seja vencida pela identidade que vem do céu. Pai, silencia o caos mental. Silencia as vozes da ansiedade. Silencia o medo do futuro. Ensina essa pessoa a descansar no Teu controle mesmo quando ela não entender os processos. Assim como o anjo foi enviado desde o primeiro dia para Daniel,
libera também respostas espirituais sobre cada vida que está ouvindo esta oração agora. Que cadeias emocionais sejam quebradas, que a mente seja renovada, que a paz volte a habitar neste coração. E ao final desses 21 dias, que eles percebam que o maior milagre não foi apenas aquilo que mudou ao redor deles, mas aquilo que mudou dentro deles. Que eles se tornem mais fortes, mais sábios e mais sensíveis à tua voz. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz. E nos vemos no próximo vídeo.